Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Felipe e nesse vídeo meu intuito é fazer com que alguns conceitos iniciais de geometria analítica, né, e as coisas referentes ao espaço cartesiano fiquem mais claras na cabeça de vocês e espero que gostem do vídeo. É, Só queria desculpar, né, pelos problemas técnicos aqui que estamos tendo. A qualidade da gravação da tela não tá tão boa, porque meu PC não é tão potente assim. E qualquer barulho aí, me perdoem, porque eu tô usando o microfone de celular. E daí não dá pra evitar tantos ruídos, né? Que são muitos. Mas, ok. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o sistema de coordenadas, né? Todo mundo já meio que sabe disso. Mas o fato é que antes da gente ter as coordenadas, a gente precisa entender como é que elas surgem, né? A gente sabe que o ponto, ele é a peça-chave para a gente entender tudo isso. Então a gente escolhe o ponto, que vai ser a nossa origem, e é a partir do ponto que a gente vai traçar todas as coisas. Então a gente tem a nossa origem aqui, e a gente sabe que uma reta, ela nada mais é do que uma sequência de pontos que estão ali juntinhos, um do lado do outro. E com isso a gente consegue formar uma reta. É interessante a gente notar que esse ponto, né, ele tem, digamos que um tamanho desprezível. Por isso que a reta ela não vai ter, digamos, largura nem altura, né? Ela só vai ter um comprimento ali, que é a quantidade de pontos que ela tem, que ela possui. Assim, utilizando, né, essa, esses inúmeros pontos numa única direção, a gente consegue agora é, percorrer, né, essa reta em dois sentidos diferentes. No caso, ou para a direita, né, desse lado aqui, ou nesse lado esquerdo. E quando a gente está utilizando toda essa notação, a gente sempre vai falar agora a respeito de distâncias. Basicamente, esse é o propósito da reta, né? A gente consegue medir a distância entre qualquer ponto nela e, e a sua distância da origem. Então, por exemplo, se a gente pega outro ponto, né, um ponto novo, a gente mede a distância entre eles, pode notar que esse valor vai ser 3. No entanto, se a gente percorrer no sentido contrário, a gente também vai encontrar uma distância 3. Ou seja, a gente agora tem uma reta que tem dois pontos, 3, digamos assim. E isso não é bom, né? Então, por isso que a gente coloca o sinal de negativo quando o sentido antecede, né, a nossa origem. Porque senão ia ficar um sistema com ambiguidade. Mas a questão é que só existem distâncias positivas, não existe uma distância negativa, né? Não tem como. Então a gente sabe que todos esses dois números são 3, mas a gente coloca os sinais neles para a gente poder diferenciar. E essa reta, né, ela tem como nome Sistema de Coordenadas Cartesiano Unidimensional. Eu queria recomendar, né, um vídeo do canal Universo Programado. Ele fez um vídeo sobre Ele programou, né, o canhão de Newton, o experimento. E daí eu peguei algumas fotos do vídeo dele para exemplificar aqui para vocês. Até o minuto 8 do vídeo é bem interessante a explicação, né, dessa parte. Então, continuando, nesse sistema de coordenadas a gente só tem uma direção e dois sentidos, né? A gente anda para a direita e para a esquerda. E só existe essa direção aqui. Quando a gente junta, né, dois sistemas de coordenadas unidimensionais, né? A gente põe eles aqui, um na horizontal, outro na vertical. A gente não simplesmente, tipo, soma, né, eles dois, mas a gente meio que a gente multiplica eles. Então, a gente fica aqui com todos esses outros, todas essas outras coordenadas, né, que a gente conseguiu através desse condicionamento aqui. Então, assim, nesse momento a gente tem infinitas coordenadas, né, unidimensionais
que fazem parte aqui do plano cartesiano, que é o que a gente já conhece tal como um todo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma amostra disso, né? A gente tem as infinitas retas que podem passar aqui pelo centro ou não, né? Depende de como seja. E a gente tem aí agora um amplo mais vasto, né? Um campo mais vasto para a gente percorrer e localizar alguma coisa com mais precisão. Então, enquanto antes a gente só tinha uma direção para poder percorrer, né? E dois sentidos, agora a gente tem infinitas direções com infinitos sentidos, né? Para cada direção tendo dois sentidos aí. E assim é quando a gente chega no nosso R3. Quando a gente coloca mais uma coordenada, né, cartesiana unidimensional, a gente consegue agora ir para o R3 e chegar no espaço cartesiano. Se a gente voltar aqui um pouco, a gente lembra, né, lá que quando o x é positivo aqui e o y é positivo, a gente tem o quadrante 1. Aí a gente começa a contar no sentido anti-horário, né? Então aqui tem o quadrante 1, desse outro lado tem um quadrante 2, né? Que é x negativo, y positivo. Aqui, x negativo e y negativo, temos o quadrante 3. E x positivo e y negativo, temos o quadrante 4. A partir de estudos, né, e propostas feitas no R3, nós não utilizamos mais o nome quadrante, mas sim diedro, né? Um estudioso, né, chamado Gaspard Monge foi quem desenvolveu é, essa nomenclatura aqui, e ele que desenvolveu o desenho técnico, né, que é fundamental para a gente poder entender essas coisas que estamos estudando agora, que é o espaço em R3. Então, meio que a lógica segue a mesma, né? Aqui nós temos o primeiro diedro, a partir da união de dois planos. A gente tem esse primeiro diedro, segundo diedro, terceiro e quarto, sentido anti-horário. E é assim, o objetivo de desenvolvimento, né, desse desenho técnico era justamente a gente conseguir representar coisas tridimensionais num plano. Então, a partir do conhecimento que a gente obteve com esses estudos, a gente conseguiu fazer planificações, né? Então, por exemplo, uma escada. A gente consegue colocar ela de forma que ela fique planificada. E essa é uma ideia bem tranquila a gente entender, porque, tipo, acho que todo mundo já brincou, né, com papel na infância e montou aqueles bonequinhos e tal. Daqui a gente tem um exemplo mais complexo, né? E meio que o que acontece aqui é justamente a projeção no plano, né? A partir das visões frontais, laterais e superiores. Então, por exemplo, aqui a gente tem a anotação, né? Do, dos diedros que são utilizados, porque nas indústrias, os únicos diedros que são utilizados são o primeiro diedro, né? E o terceiro. E ele tem esses símbolos aqui que são justamente projeções um, de uma forma geométrica no plano. Então aqui nós temos um exemplo disso prático, acho que todo mundo já fez, de um objeto planificado, né? Esses bonequinhos aqui, quem, quem já fez aí sabe, né? Via muito em revista e tal. Aqui temos mais um exemplo, e aqui um exemplo um pouco mais complexo, né? Mas também é um objeto tridimensional, mas que ele pode ser planificado aí no plano, né? Desculpando a redundância. E agora vamos justamente pro que interessa, né? Que é como a gente vai poder visualizar cada uma dessas coisas. Então, quando a gente vem aqui no Blender, que é um software, né? De edição 3D, a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara disso aqui. Então, se vocês notarem, a gente tem aqui as linhas que determinam, né, o eixo X, que é essa vermelhinha aqui, o eixo Y, e ela não é representada aqui, mas temos o eixo Z. Se vocês olharem para essa
meio que essa rosa dos ventos aqui no canto superior direito, vocês vão conseguir enxergar justamente que essas setas apontando aí, né? Então, aqui nós temos, se a gente olhar de cima, né, a gente tem justamente essa representação igualzinha do plano cartesiano. O eixo x, positivo, negativo, o eixo y, positivo, negativo. E quando a gente acrescenta mais uma coordenada, a gente consegue aqui o eixo z e, por consequência, né, o espaço R3. Se a gente fosse olhar, né, para o espaço, utilizando aquela nomenclatura de diedros, a gente tem justamente a mesma coisa aqui, né? Então a gente tem dois planos que vão fazer com que a gente utilize aqui o diedro 1 e o diedro 2. Então, exemplo de como acontece, né, aquela projeção e como ocorre aquelas visões, né, frontal, lateral e superior, a gente pode colocar aqui esses dois cilindros, né, com duas luzes aqui, dois focos de luz, um aqui e outro aqui. E a gente vai ter duas formas de visualizar a projeção deles. Aqui, então, nós temos o diedro 1, o diedro 2. E se a gente mudar aqui a forma de visualização, a gente vai ter justamente isso. Quando a gente olha, né, de forma lateral, completamente lateral aqui, nós vamos ter a projeção ali de um retângulo. Aqui não está completamente perfeito, mas isso seria justamente se a sombra fosse apenas na, na superfície, né, do cilindro aqui, formaria um retângulo ali. E se a gente olha exatamente de cima, né, se a gente sai aqui, a gente olha por cima, a forma que vamos ter vai ser justamente um círculo ali. E assim a gente consegue planificar os objetos. Uma coisa bem interessante é que esse tipo de divisão, né, que a gente consegue fazendo essas projeções e tal, ela é chamada de projeção ortográfica, porque aqui nós estamos vendo em perspectiva, né? Mas se nós mudarmos aqui, ó, nós estamos usando a visão em perspectiva. Mas se nós mudarmos para a visão ortográfica, nós vamos ter justamente essa representação técnica do desenho e que é onde você tem menos distorções, né? Então, um exemplo disso seria justamente, por exemplo, hum, perdão, gente, tem algum problema aqui, mas ok. Aqui. Ok, temos esses dois aviãozinhos aqui e nós estamos utilizando a visão ortográfica. Se vocês... Deixa eu sair desse modo de visão aqui para ficar mais claro. Aí. Então aqui nós temos a nossa visão ortográfica. É, Quando nós olhamos, né, de forma projetada, nós vamos ter aqui a visão de frente, né? Eles são exatamente do mesmo tamanho. Então a gente olha aqui em 3, a gente pode olhar aqui de cima, a visão de cima, eles vão representar justamente o mesmo tamanho, ou seja, a gente não tem distorções e temos aí uma medida, uma forma precisa, né, de medir as coisas e representar elas no espaço. Então, de frente, visão frontal, visão lateral e visão superior. O que é bem diferente, né, por exemplo, quando a gente bota na visão de perspectiva, onde algo que está mais distante de mim vai ficar menor e algo que está mais perto ele vai ficar maior, assim, apresentando distorção e não representando completamente o objeto. Então, visão com perspectiva, visão ortográfica. Visão com perspectiva, visão ortográfica. É uma coisa interessante da gente
notar, né? A gente tem nosso modelo aqui, esse macaquinho que vem no Blender. É, nos computadores, nós, por padrão, utilizamos o quarto quadrante, né? Lembra? A gente olhar aqui de cima, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto. A gente usa o quarto quadrante para representar as coisas. Quem aqui já usou o CSS vai lembrar, né, que tipo, os objetos eles vêm aqui da ponta, dessa ponta aqui, e eles vão sendo empurrados aqui à medida que você aumenta o eixo X e aumenta o eixo Y, né? Claro que a gente não vai colocar aqui o menos, a gente meio que soma ele para baixo, empurra ele para baixo, né? Então, isso é meio que a convenção, né? E todos os dispositivos, televisores, monitores, celulares, eles utilizam, né, justamente o quarto quadrante. E aqui na representação tridimensional, né, nós utilizamos justamente o eixo Y, menos Y, né? Que quando ele está vindo aqui para a gente, é justamente por conta disso, da gente utilizar esse quarto quadrante, né? Então a gente fica justamente com esse lado aqui, onde tem Z, né? Tanto positivo quanto negativo, e o Y, o menos Y aqui seria justamente a face, né? A frente de um objeto. Então se a gente tem um personagem e ele deve estar olhando sempre para o eixo menos Y, porque aí é o local onde seria a frente, né? Entre aspas. Então isso é uma convenção, mas é assim que funciona em dispositivos e programas que utilizam computação 3D, né? Computação gráfica de forma tridimensional. Então aqui a gente tem também, né? Uma visão ortográfica totalmente diferente, que seria a projeção, uma totalmente de lado e uma completamente por cima do objeto. E assim nós temos aqui o nosso macaquinho e as formas que a gente tem de ver ele. Bom, tirando agora essa parte mais inicial, né? E e não necessariamente a ver com a disciplina, mas o que é importante também e que ajuda a gente a entender muitas coisas, a gente pode se encaminhar para os conceitos, né? Que é, são justamente iniciais ali em sala. Então, a gente sabe que um vetor qualquer, ele tem infinitos representantes dentro do espaço. Então, por exemplo, se a gente vem aqui, a gente sabe que qualquer um desses vetores aqui, né, eles são, é, eles são um único vetor, na verdade. A diferença é que eles estão posicionados em locais diferentes dentro do espaço e isso acho que é bem tranquilo de entender, né? Então aqui eles possuem o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, mas estão em locais diferentes. E é por isso que a gente pode transpor eles à vontade, mover eles, porque no final vai ser a mesma coisa. Porque no fim o vetor, o que ele representa é justamente isso, né? Deslocamento. Então, ele sempre vai apresentar o mesmo deslocamento é, se colocado no mesmo ponto de origem. E é importante a gente lembrar também que infinitos é, infinitos planos, né, cortam um vetor. Então, por exemplo, aqui, se a gente tem um, esse vetor azul aqui, a gente pode. Existem infinitos planos que passam por ele e que são paralelos a esse vetor. Então, é por isso que quando nós temos dois vetores, existem dois planos. Perdão, gente, desculpa ensurdecer vocês, mas foi o alarme aqui. Mas existem dois. Sempre vai existir um plano que é perpendicular a dois vetores quaisquer, justamente porque é, existe uma infinidade deles, né? E é, um deles vai coincidir de ser tanto paralelo a um quanto paralelo a outro. Dito isso, a gente pode voltar lá à nossa ideia
plano cartesiano, né? Então aqui nós temos uma base cartesiana. Se a gente olhar de cima, a gente vai ter justamente isso aqui. A gente sabe que os sinais, né, de cada um dos quadrantes serão esses. Provavelmente quadrante um, 2, 3 e 4. E quando a gente adiciona o z, né, a nossa altura aqui, entre aspas, né, a gente justamente ganha uma complexidade a mais, né? Então, de 4 quadrantes, né, que a gente teria, agora a gente tem meio que 8 espaços aqui. Na prática e na indústria a gente não utiliza isso, mas meio que a gente forma 8 blocos aqui de sinal. Então, os números que estão nesse bloco aqui, que é justamente o representante Q1, eles são todos positivos, enquanto que os outros eles vão mudando ali o sinal. Então aqui a gente já acrescentou, né, o terceiro sinal, que é justamente o sinal do eixo Z. E então, por exemplo, esse aqui a gente poderia considerar que tinha os, os quadrantes Q1, né, Q2, Q3 e Q4. É, só uma nomenclatura para facilitar aqui, né, não é nada de literatura e tal. Mas a gente poderia dizer que a gente tem um menos Q1 aqui, um menos Q2, o menos Q3 e o menos Q4. A gente inverteu, né, justamente porque agora a gente está olhando de baixo. Então, Q1 menos Q1. Q2 menos Q2. Q3 aqui, quadrante, quadrante 3, né? Aqui tem o menos Q3 e aqui o Q4. A gente teria bem aqui o menos Q4. Então, quando a gente vai desenhar isso, é meio difícil, né? A gente ver, visualizar isso. Então, é por isso que a gente sempre utiliza o quadrante Q1, porque é mais fácil de visualizar as coisas. Então, se vocês olharem aqui, é justamente isso. Ó. A gente tem o Z, o X, o Y, que são as partes positivas. Então, a gente fica aqui apenas com o Q1. E a gente indo agora, né, para entender como os vetores eles se posicionam, eles se colocam aqui dentro desse espaço todo, né? Ah, a gente vai justamente para a ideia dos vetores unitários, onde eles possuem apenas o tamanho deles, né, é de 1. Então aqui a gente tem justamente a representação, né, desses vetores unitários para ambos os sentidos de todas as três coordenadas unidimensionais que a gente determinou no início. E uma coisa que a gente se confunde muito, né, é que não necessariamente os pontos que, apesar dele ser unitário e o tamanho dele ser um, os pontos dentro do plano, eles não são necessariamente um. Eles só vão ser um se um dos dois, se os dois, uma não, perdão. Duas medidas das três medidas que nós temos aqui, elas forem nulas. Então, para a gente facilitar, a gente pode guardar aqui, né? E a gente vai ficar só com o eixo X. Bom, então aqui a gente está de pertinho. Então a gente tem esse vetor aqui unitário e esse vetor unitário. Esse vetor vai ser versor de qualquer outro vetor que esteja apontando nessa direção aqui, né? Que seria meio que a direita. Então, por exemplo, se a gente pegar esse vetor aqui e a gente meio que muda o tamanho dele, então esse aqui, esse versorzinho aqui, esse vetor pequeno seria versor desse outro vetor grande aqui. Justamente porque eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e ele tem é, tamanho igual a 1. Então a gente pode apagar esse aqui agora e vamos exemplificar justamente
essa questão, né, da diagonal, de como ela acontece e como o versor, ele, quando ele está na diagonal, como ele se comporta. Então, ops, vamos só retirar um aqui, pronto. Então aqui nós temos linhas que estão mais fortes, não sei se vocês conseguem ver, mas essas linhas mais fortes, elas representam meio que uma unidade, né? Então, aqui nós temos uma unidade de distância para unidades e dentro daqui nós temos eles divididos em 10. Então, por exemplo, se aqui nós temos o x igual a 1, né? Para ele continuar sendo um vetor unitário, as duas outras medidas precisam ser zero. Então, a gente tem aqui zero em z e zero em y, que a gente não está vendo, mas ele está vindo meio que para nós aqui. Esse é o y, aqui é o z, e eles estão em zero, justamente porque é 1. Mas, no entanto, né, à medida que a gente vai rotacionando esse esse vetor na em volta, né, do eixo y, a gente muda as coordenadas dele. Então, perceba que, por exemplo, se a gente coloca esse versor em 45 graus, a gente... Deixa eu só colocar aqui de novo. A gente rotaciona ele em 45 graus. Nós vamos ter aqui o seguinte. Se vocês observarem bem, nós temos aqui 10 unidades de medida, né? Até aqui. Até esse ponto aqui. Não sei se dá para ver. Onde está o meu mouse. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, ou seja, se tem 10, então daqui até aqui, né, a distância do zero da origem até aqui, que é onde está a ponta dele, nós vamos ter 7. Enquanto que na altura, né, até aqui, se a gente contar 1, 2, 3, a gente vai ter 7 também. Ou seja, o x dele vai ser 0,7 e o y também vai ser, o y não, e o z vai ser 0,7 também. Mas mesmo assim, ele vai continuar sendo um vetor unitário. Se a gente põe, por exemplo, a gente rotaciona ele para ter 30 graus, né, ali, a inclinação dele, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, x seria 0,5. E aqui na altura, a gente tem justamente 1, né? Ou seja, meio que ele está ali quase no 0,9. Ele está 0,88889, alguma coisa assim. Então, percebam que eu rotaciono ele, ele continua sendo um vetor unitário, e por assim, ele é versor de alguns, de infinitos vetores, né? Mas as coordenadas dele não necessariamente são iguais a 1. Então, acho que isso aqui já está claro, né? Vamos só botar ele no lugar de novo. Ops. Rotacionar para 90 graus. Ok. Então aqui nós temos o conjunto de todos os nossos versores, né? Em relação às nossas coordenadas principais. Dito isso, a gente agora pode pegar um caso base, né? Meio que real de como as questões, por exemplo, elas são feitas. Então, por exemplo, a gente tem um vetor z, né? A gente pintou ele de azul aqui. A gente tem um outro vetor verde aqui, em y, e a gente tem um vetor vermelho aqui em x. Vejam que todos eles são positivos. Se você olhar aqui, o tamanho desse vetor é 3, justamente aqui, 3. Já o desse verde aqui é 5.
e o do azul é 5 também. Então, como é que acontece essa soma, né? Ah, aqui no plano. No plano não, no espaço. É justamente aplicando lá a regra do paralelograma, né? Da mesma forma que a gente faz no plano. Então, se a gente quer começar, por exemplo, com a partir do vetor aqui vermelho, né? No eixo X. Então, a gente vai começar por ele e a gente pode escolher, né? Tanto o azul quanto o verde para somar com ele. E por fim, a gente soma o que sobrou e a gente chega no nosso lugar final. Então, por exemplo, vamos escolher o vermelho como inicial, né? E agora vamos é, modificar a origem, né, do vetor verde para o final do vetor vermelho. Então, se a gente rotaciona ele, muda o lugar dele, né, na verdade, ele vai estar aqui, nós vamos chegar aqui em outro lugar, né? E a soma desses dois vetores vai ser justamente essa diagonal aqui. Se a gente olhar de cima, a gente vai ver que é justamente a soma deles no plano, né? A gente está somando eles, é, os dois sozinhos, e existe um plano que passa por eles dois, né? Que é justamente o plano cartesiano, está passando aqui por eles dois, e é, determina essa diagonal aqui. Da mesma forma, a gente poderia ahn, mudar a posição do vetor, né, vermelho, e trazer ele para cá, e assim a gente aplica a regra do paralelograma, que aí é bem tranquilo. E daí agora, por fim, como a gente pode tanto escolher o, o verde, né? A gente escolheu o vermelho ou o verde aqui de início. Então, por fim, só falta agora o azul, que vai ser a nossa soma final. Então, a gente somou primeiro esses dois, né? O verde e o vermelho, e encontramos essa reta aqui, né? Ou seja, é sempre sobre é, distâncias percorridas, né? Então, ao invés de eu sair daqui, vir para cá e fazer essa volta toda, eu saio direto daqui e vou para cá, e assim é a soma deles dois. E assim conseguimos chegar, digamos que ao nosso destino final. E agora é só a gente somar esse daqui, o amarelo, com o azul, né? Que nós transportamos da origem para o fim do vetor amarelo. E dessa forma a gente encontra a diagonal final, que era a que a gente estava procurando. E é a soma de todos os vetores, os três vetores que nós tínhamos. Então, ao invés de a gente fazer todo esse percurso aqui, sair do vermelho, chegar aqui no verde, vir para cá e depois subir, a gente simplesmente sai daqui e vai para cá, encontrando a soma deles e meio que encontrando um caminho aqui menor, mais curto, né, se comparado com esses três aqui e que é direto. E assim, né, se a gente olhar, por exemplo, a soma, né, do amarelo com o azul, a gente consegue encontrar também a referência deles, né, no plano. Existe um plano que passa tanto por azul quanto passa tanto por o azul escuro quanto pelo amarelo, que determina, né, o paralelismo deles. O paralelismo não, né? Que eles fazem parte do mesmo plano. E se a gente faz isso, né? Existem pelo menos 6 formas da gente somar isso aqui. 6 formas diferentes, né? A gente vai encontrar justamente um, um paralelepípedo. Então, se a gente vai modificando, né, as origens e somando eles de formas diferentes, a gente vai encontrar um paralelepípedo. Então vocês podem ver aqui, né? ah, nós modificamos a origem deles, somamos eles de diferentes formas e encontramos é, todas essas possibilidades aqui. Então vocês veem que as diagonais dos lados, né, desse paralelepípedo, elas são justamente a soma dos, de dois vetores. Então a gente tem aqui a soma, né? Temos esse paralelepípedo. Se a gente olhar lateralmente, nós temos esse outro paralelepípedo. Se a gente olhar de cima, a gente tem esse outro
paralelepípedo não. Nós temos esse outro paralelograma e somando isso tudo, né? Os 6 lados que a gente tem, a gente encontra o paralelepípedo. E no meio deles, a gente vai ter a diagonal do paralelepípedo, que é a soma de todos eles, que é o nosso objetivo final, encontrar esse vetor azulzinho aqui, claro. Daí, se a gente põe, né, esses vetores todos lá no R3, a gente vai ver que eles estão inclusos no nosso, meio que no nosso quadrante Q1, né, que foi a nomenclatura que eu dei aqui no vídeo. Então, eles não fazem parte dos outros, das outras partes, né, desses outros quadrantes aqui. Eles estão inclusos no nosso quadrante 1 porque eles são positivos. E nos exemplos, né, que o livro dá e que a professora também, a gente sempre utiliza essa parte positiva para exemplificar a explicação. E é justamente isso. Se a gente olha, né, de cima, a gente vai ver que no plano cartesiano, né, eles vão estar justamente inclusos aqui no nosso Q1. Se a gente olha de lado, a gente vai ver que eles estão aqui também em um outro paralelo. Se a gente olha de frente, né, a gente vai ver que eles estão inclusos aqui no outro paralelo. E assim, com a soma, né, de todos esses paralelogramas, a gente consegue entender mais o espaço R3. Então, no papel é difícil porque a gente não tem uma capacidade técnica, né, muito especializada para fazer isso, mas com as projeções aqui 3D fica mais tranquilo de visualizar. Então aqui, né, como a professora fala, a gente tem sempre a origem e meio que ele tá vindo para nós, ele tá saindo da tela. E só para a gente entender, né, como são como é ah, esses planos, né, que passam por dois vetores quaisquer. Então aqui a gente tem uma das formas possíveis de a gente somar, né? A gente começa com azul e soma com vermelho e assim a gente encontra um amarelo. E a gente soma o amarelo com o verde. Então aqui nós temos dois paralelos que passam, né? Dois planos que passam por esses vetores. Então se a gente vê aqui, a gente vê que esse plano verde, né? Na verdade, semiplano verde, ele vai passar justamente pelo azul e pelo amarelo e pelo vermelho, é, o que possibilita que o amarelo exista. E se a gente troca, né? Ele passa para o outro, a gente vai encontrar um plano que passa tanto pelo amarelo quanto pelo verde, e a gente ali vai poder ver que também o azul faz parte desse plano, né? Se a gente olha daqui, a gente vai ter justamente um plano inclinado, ou seja, todos esses vetores estão, digamos que inseridos, né, dentro desses dois planos. E é basicamente assim que a coisa toda funciona. E só para a gente visualizar, né, mais. Então, a gente tinha dito que existem pelo menos 6 formas a gente somar, né, esses três vetores. Então, aqui essa seria a primeira delas, utilizando o azul como inicial, né, e depois o vermelho. Mas se a gente, em vez de ir para o vermelho, fosse para o verde, a forma dele seria exatamente assim, né? Então, a gente tem aqui é, a, a prova, né, da comutatividade, porque independentemente do, do lugar que você vá, eles sempre vão dar, da forma como você some, independente da forma como você some, eles sempre vão dar no mesmo lugar. Então aqui nós temos, se a gente escolhe utilizar o verde, né, como inicial e depois ir para o vermelho. Da mesma forma, se a gente escolhe o verde, mas escolhe o azul, né, como segundo, para a gente somar. Com o vermelho agora, depois o azul.
E, por fim, né, o... Ah, acabou. Então, são essas 6 formas aqui que fazem, né, o paralelograma completo e delimitam aí a nossa soma final, que é esse azulzinho, né? Ou seja, se fosse uma prova, hum, a nossa resposta, né, seria justamente esse azul. Então, de forma visual, aqui seria a resposta de uma questão, por exemplo. Então, a gente somou todos os 3 vetores e a gente chegou no resultado deles, né? Se a gente olha, por exemplo, de, de frente, a gente vai ver que a distância aqui, ó, entre a origem e, e a ponta dele, né? Quando a gente saiu aqui do, no eixo X, né? Quando a gente se deslocou no eixo X, vai ser justamente de 0,3. Já quando a gente se deslocou no eixo Y, vai ser de 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, 0,3 não, é 3, né? 3. E aqui a gente teria 5, né? Em Z. Então a gente poderia sair é, é, utilizando aqui o Y, né? Olhando de lado, a gente vai ver que temos um deslocamento de 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a gente se deslocou 3 em X, nos deslocamos 3, 5 em Y e mais 5 em Z. O que vai formar toda aquela complexidade, né? Mas a gente poderia vir de qualquer outro modo também, que chegaremos no mesmo resultado final. E assim, né, com essa explicação, eu acho que de alguma forma, espero que de alguma forma eu tenha conseguido aí ajudar, né, vocês a entenderem melhor os conceitos e, e terem uma passada, né, pela disciplina de forma mais tranquila. É isso. Fiquem bem. E tudo venha dar certo aí para vocês. Boas provas.